Olá, no Direto ao Ponto de hoje temos um convidado mega especial, meu colega Marcelo de Moraes. Marcelo, muito obrigada. Você ali é uma das pessoas mais bem informadas de Brasília e vai trazer para o nosso assinante a guerra nos bastidores aí para a instalação da CPI da pandemia. Muito bem-vindo. O que você nos conta? Oi, Beth, tudo bem? Prazer estar aqui no Direto ao Ponto. Tem muita guerra mesmo, você acertou em cheio na expressão que você usou. A gente teve no domingo uma conversa para lá de estranha entre o presidente Jair Bolsonaro com o senador Jorge Cajuru. Foi uma gravação, a conversa dos dois por telefone. O senador Jorge Cajuru gravou a conversa com o presidente, onde o presidente claramente fala que quer influenciar nos rumos da CPI da Covid, a CPI da pandemia, que foi pedida pelo senador Randolfo Rodrigues com o objetivo de investigar ações do governo ou a falta de ação do governo no combate à pandemia. E um dos casos que ele citou especificamente nesse pedido foi o problema da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, em outros hospitais também ali do Amazonas. E a CPI virou um cabo de guerra porque o senador Randolfo Rodrigues fez esse pedido, mas o governo, claro, não deseja que essa CPI avance, só que uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, uma decisão monocrática, que ainda precisa ser validada pelo plenário na quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal, essa decisão fez com que o presidente do Senado seja obrigado a instalar a CPI. E aí agora vai voar tiro para todo lado. O governo está tentando trabalhar para a CPI não ser apenas sobre a ação do governo, e sim também sobre a ação de governadores e senadores e prefeitos. E foi exatamente isso que a conversa do presidente Jair Bolsonaro mostrou nesse telefonema com Jorge Cajuru. Nessa conversa, o presidente fala que quer fazer desse limão uma limonada e pede para que Cajuru inclua as ações dos governadores e dos prefeitos no escopo da CPI. Então, a gente já tem até, além de toda essa polêmica, afinal de contas, é o presidente metendo o dedo ali numa discussão interna do Legislativo, tentando influenciar a ação de um senador contra uma ação do Legislativo. Temos também um desdobramento, já tem um outro pedido de CPI feito pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, onde o senador pede para exatamente isso que o presidente quer, que a CPI seja maior, que ela seja também para alcançar as ações de governadores e prefeitos. Esse pedido do senador Eduardo Girão já tem 33 assinaturas. O pedido do senador Randolfo Rodrigues, que foi aberto à CPI, tem 32 assinaturas. Então, vai valer qual? Aqui já está aberta, vai valer a nova, vai ser uma guerra dentro do Senado, viu, Beth? E a sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro pode levar a melhor ou ele enfraquecido ali, a oposição tende a ganhar espaço, Marcelo? Eu não gosto de usar aquele clichê que a gente sempre usa sobre CPI, né? Que CPI sabe como começa, não sabe como Sim. termina. Mas é a mais pura verdade. CPI é um instrumento que o Congresso tem, que é defendido na Constituição, está lá na Constituição, que é um direito das minorias, justamente para ter a prerrogativa de investigar os governos da vez, se for o caso. E, na verdade, você precisa ter controle político sobre ela se você quiser ter alguma força para saber para onde que vai caminhar a investigação. Só que isso não tem como ter esse controle. Eu estou há 30 anos em Brasília, já vi mais umas 30 CPIs, nenhuma que o governo tentou controlar ele conseguiu, se for realmente uma CPI relevante. Claro que tem CPIs menores que não têm tanta importância assim, acabam se enfraquecendo, acabam esvaziando. Mas uma CPI que tem interesse popular, como é o caso da CPI do Covid, ela é uma CPI que desperta a atenção, que vai ter muita imprensa cobrindo, opinião pública interessada, e investigações serem feitas. CPI, para quem não sabe, tem poder de polícia. CPI pode prender gente, CPI pode investigar, quebrar sigilo. Você lembra, Beto, você cobriu um monte de CPIs também aqui em Brasília. Exatamente. Muita gente sendo algemada, né, Marcelo? Né? Lembra? A gente sendo algemada. Voz de prisão. A senadora Voz de Heloísa prisão. Helena deu um texto de preso para o então É um texto de preso, que era o presidente do Banco Central na época, o Chico Lopes, tomou um texto de preso numa CPI. Então a CPI tem esse poder, ela pode quebrar sigilo, e aí começa quebrando sigilo, começa investigando as coisas, e pode aparecer muita coisa e a CPI fica fora de controle. Mesmo assim, a gente sabe que o governo está trabalhando muito para ter o controle da CPI. CPI do Senado ela é uma CPI enxuta, ela só tem 11 integrantes e 7 suplentes. Suplente só vai apitar se alguém faltar, então a briga mesmo é pelos 11 titulares. E aí a gente tem uma divisão de forças que é proporcional ao tamanho das bancadas. Como os partidos se juntam em blocos, esses blocos acabam funcionando como os partidos. Hoje a maior bancada é o bloco que tem PMDB,
que tem também o PP e tem o Republicanos. Se a gente lembrar, o MDB vai indicar muito provavelmente o senador Renan Calheiros, que quer a investigação completa contra o governo. Mas você também... falou com ele no final de semana, né? Nós demos aí, né, a sua Isso. Conversa com ele, ele foi nessa linha, exatamente. Nessa linha. E ele dizendo que não adianta tentar controlar a CPI, que tentou deu por burros na água. Só que o mesmo bloco, que tem direito a 3 das 11 vagas, ou seja, uma força muito grande, esse mesmo bloco também tem o PP, que é presidido nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira, aliadíssimo de Jair Bolsonaro, e que deve ser um dos membros também da CPI. Então, o mesmo bloco tem um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. E tem ainda nesse bloco, não podemos esquecer, o senador Flávio Bolsonaro, que é do Republicanos e filho do presidente. Sim. Então, isso dá mais ou menos uma balizada de como é que vai ser difícil tentar controlar a composição dessa CPI, porque você tem forças muito multifacetadas. Dentro do MDB tem MDB do governo, MDB que é fora do governo. O senador Fernando Bezerra, o senador Eduardo Gomes são líderes do governo e são do MDB. Mas tem o senador Renan Calheiros, que vai estar na comissão, que não tem nada, não tem um alinhamento sequer com o governo. Então, acho que vai ser uma CPI que vai estar muito equilibrada. É importante ficar olhando essas indicações. O perfil do indicado vai mostrar para onde vai caminhar, para onde vai soprar o vento da CPI. Acho que tem muita política a ser feita ainda. O governo está tentando ainda melar a CPI, que é a história de pegar esse limão e fazer uma limonada. Sim, sim. É o que baliza hoje a cabeça do Planalto. O presidente Bolsonaro ele quer tentar, de qualquer jeito, fazer ou a CPI vale para os governadores, meio que espalhar uma bagunça geral, sim, um barata voa e ninguém fica com vantagem, ou sim, não anda, você mela a CPI e faz ela ficar devagarzinho. Alguém lembra ainda da CPI das fake news? Está funcionando. Só sim, que sim. E nada, né, Marcelo? Então, esvaziada. Essa costuma ser uma solução do governo quando não tem muito como parar a CPI, ele dá uma travada nela e faz ela andar naqueles passos bem lentos, até que ela seja esvaziada e esquecida. Vamos ver o que vai acontecer, mas a semana vai pegar fogo. Calendário. Nessa terça-feira deve ser instalada a CPI por decisão do Supremo, decisão do ministro Barroso, deve ser instalada pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e na quarta-feira o plenário do Supremo deve respaldar ou não, tendência que respalde, a decisão, sim, do ministro Barroso. Então temos duas agendas importantes. Terça e quarta, CPI tem 2 calendários importantes para se acompanhar. Enquanto isso, pegando fogo nos bastidores, né, Marcelo? E você trazendo para a gente aqui as novidades. E os nossos assinantes, já vou avisar que você vai estar sempre conosco aqui, pelo menos abrindo aí a semana, Marcelo, né? Os assinantes agradecem, nós também. Obrigada, Marcelo. Valeu, bom trabalho. Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua acompanhando estes outros assuntos aqui no Broadcast Político.